Capítulo 112. Feng Baishuan uma vez disse: quer uma pessoa fale ou suceda, ela poderia entrar nas provas da Fênix apenas uma vez em toda a sua vida. Embora fosse assim, ele ainda assim escolheu desistir no terceiro estágio da prova porque ele não queria machucar a figura que ele mais valorizava. Porém, isso foi apenas o que ele pensou. As palavras do espírito da Fênix fizeram Yunti abrir totalmente seus olhos e ficar momentaneamente atordoado. O que eu disse antes sobre como somente aqueles com uma quantidade apropriada de ambição para conseguir força podem passar do terceiro estágio da prova, foi uma pista deliberada na direção errada. A Fênix é uma criatura honrada e as provas que ela deixou para trás é um presente para o continente Céu Profundo. Mas a Fênix nunca permite que sua força seja herdada por aqueles que são mau e sem coração. A terceira prova é construída através das memórias mais agradáveis do praticante das profundezas de sua alma. Precedentemente à prova, eu dou uma pista que somente através de um forte desejo por poder uma pessoa passaria na prova. Certo, aquelas ilusões foram originadas de suas memórias, e não foram replicadas de outras fontes. Elas são exatamente o mesmo que a pessoa real, item ou evento e eles terão que encarar como se tudo fosse real. Se eles ferirem a pessoa que eles mais amam para conseguir força, mesmo se isso for um tipo de dedicação, mesmo se isso não significar que eles são maus, eles ainda assim não teriam a exigência mais importante de uma alma, afeição. Se tal pessoa fosse receber grande força, isso seria apenas para o seu próprio crescimento, e não para proteger os outros. Isso iria contra a intenção original da Fênix em deixar para trás esse campo de provas. Das 7 pessoas que tinham passado anteriormente no terceiro teste, algumas delas encararam suas próprias esposas, alguns seus próprios mestres, seus benfeitores, parentes e até mesmo filhos. Eles foram como você, eles estavam claros que aquilo era uma ilusão, mas ainda assim foram incapazes em agir. Porém, quando eles foram atacados, eles resistiam mesmo se não lutassem de volta. Quanto a você, de bom grado você a permitiu te apunhalar até a morte, assim você poderia ter mais alguns momentos para abraçá-la. Em todos esses anos, você é o único que passou perfeitamente pelo terceiro estágio. Essa súbita mudança, sem dúvidas agradou Yunti além de suas expectativas. Não podia ser dito que ele tinha passado por sorte, porque ele definitivamente teria feito essa escolha não importa o quais seriam as consequências, porque mesmo se ele tivesse que trair o mundo inteiro, ele nunca se permitiria atrair aquela garota. Então, posso obter o poder da Fênix agora? Yunti perguntou esperançosamente. É claro. Será concedido 3 danos da Fênix para você, sangue da Fênix, pílulas da Fênix divina e você terá a chance de estudar o mundo lírico da Fênix fragmento. Agora mesmo, eu devo te conceder as veias da Fênix. Os olhos dourados do espírito da Fênix brilharam, e causaram o mundo escuro a virar dourado por um instante. Abruptamente, um ponto de luz dourada veio do espaço ilusório, e ele disparou precisamente entre as sobrancelhas de Yunti para então afundar logo em seguida. Os desafiantes anteriores receberam somente uma única gota do sangue da Fênix depois de passarem, mas você hospeda um profundo tesouro divino, carrega a força do Deus maligno, e passou perfeitamente na terceira prova. Eu tenho que fazer uma exceção e te conceder 3 gotas do sangue da Fênix. Você já está equipado com a semente divina do Deus maligno, e não será ferido por nenhum tipo de fogo. Portanto, a habilidade da Fênix de suportar o fogo não terá uso para você. Mas depois que ela se fundir com suas veias, ela permitirá você a dominar as profundas artes do atributo de fogo e render 2 vezes os resultados em metade do tempo. As profundas técnicas do atributo de fogo que você pode usar serão mais poderosas que nunca. Especialmente a técnica de fogo da Fênix, que permitirá você a manejar um poder que é 3 vezes mais forte do que as veias de uma pessoa normal pode. Também existe outra razão, uma gota do sangue da Fênix é o máximo que uma pessoa normal pode suportar. Mas como você está equipado com a semente divina do Deus maligno, mesmo acomodando 3 gotas de sangue é um feito fácil. Você também ficará livre da dor e do perigo desse processo.
Agora feche seus olhos e deixe essas 3 gotas do sangue da fênix infiltrar-se em suas veias. Entre os 7 desafiantes anteriores, o tempo mais curto que uma pessoa levou para o processo inteiro foram 3 dias, mas eu acredito que não levará mais que 15 minutos no seu caso. A voz do espírito da fênix ressoava em seu coração, mas Yunche já estava muito ocupado para responder. 3 pequenas gotas de sangue podem não parecer nada comparado com as grandes veias do corpo humano, mas essas eram gotas do sangue que pertenciam à fênix depois de tudo. Depois das 3 gotas de sangue da fênix entrarem em suas veias, foi como se fossem 3 aglomerados de chamas queimando, e esses 3 aglomerados de chamas pareciam se espalharem através de todas as suas veias num lapso de segundo enquanto instigavam todo o sangue em seu corpo. Se ele fosse um mero mortal, o sentimento que esse tipo de queimação trouxe, ele sentia apenas 3 correntes quentes que estavam em seu corpo. Apenas para a veia de um mero mortal, esse sangue da fênix seria excessivamente nobre e formidável, seria como enterrar 3 pedras preciosas dentro de lama normal. Yunche fechou calmamente seus olhos e reprimiu o comportamento explosivo das 3 gotas do sangue da fênix com sua profunda energia. Enquanto deixava o sangue ir em todas as direções, ele o permitiu se fundir com sua corrente sanguínea pouco a pouco. Sua corrente sanguínea gradualmente ficou mais quente enquanto as 3 gotas do sangue da fênix começaram a encolher de tamanho. Depois de uma dúzia ou mais de vezes circulando através de seu corpo, as 3 gotas do sangue da fênix finalmente desapareceram dentro das veias de Yunche. Yunche abriu seus olhos e uma marca de chama vermelho fogo brilhou entre suas sobrancelhas. O tamanho e formato da marca era o mesmo que a do clã do lado de fora, mas sua cor era muito mais vívida. Bom, parece que você fundiu com sucesso com as 3 gotas do sangue da fênix, eu já senti a mudança em suas veias. Com essas 3 gotas do sangue da fênix, sua expectativa de vida também aumentará por no mínimo 300 anos. Agora, eu darei essa pílula da fênix divina e o fragmento do mundo lírico da fênix para você. Os olhos dourados brilharam novamente e 2 pontos de luzes desceram dos céus. O que caiu em frente de Yunche foi um frasco de cor branco jade e um pedaço de jade branco. Dentro do frasco de cor branco jade está precisamente a pílula da fênix divina. Ela pode aumentar seu controle da energia de fogo por uma quantidade substancial. Porém, por causa que você já possui a semente divina do Deus maligno, sua habilidade principal não é de muito uso para você. Mas ao mesmo tempo, ela também pode aumentar bastante sua profunda força. A respeito de sua profunda força, ela pode deixar sua profunda força avançar por no mínimo 2 níveis. Enquanto isso, o fragmento do mundo lírico da fênix está registrado nessa pedra de jade. Juntos, o mundo lírico da fênix, o consolidando o canto espiritual do pássaro vermelhão, e o registro do corvo dourado do mundo ardente eram conhecidos como os 3 livros da Vinous do grandioso mundo ardente. Cada um possuindo um poder tremendo capaz de queimar os céus. Aquele ano, a fênix deixou para trás os primeiros 6 estágios do mundo lírico da fênix. Apenas. Nesse ponto, o espírito da fênix silenciou-se, como se esperasse para Yunche checar por ele mesmo. Yunche pegou a pílula da fênix divina e o pedaço quebrado de jade. Depois de pressionar uma mão contra a jade, a informação foi transmitida rapidamente para dentro de seu cérebro com um toque de sua profunda energia. Seu coração também começou a se tornar incomparavelmente excitado em um turbilhão. Depois de tudo, essas eram as técnicas de chamas que vinham da fênix. Ela era conhecida como um dos livros da Vinous do grandioso mundo ardente que foi deixado para trás por um besta divina. Mundo lírico da fênix 5º estágio. Mundo lírico da fênix 6º estágio. Como pode apenas o 5º e 6º estágio estarem aqui? E sobre os 4 primeiros? Yunche ergueu sua cabeça e perguntou com um rosto cheio de espanto. Ele recebeu todas as mensagens da Pedra de Jade algumas vezes, mas podia encontrar somente registros do 5º e 6º estágios, não havia absolutamente nada sobre os primeiros 4 estágios. Sem os primeiros 4 estágios, como ele treinaria no 5º e 6º estágios?
Isso realmente é uma grande pena, mas não há nada que eu possa fazer sobre isso também. A voz do espírito da Fênix soltou um profundo suspiro. Originalmente, esse mundo lírico da Fênix tinha tudo registrado do primeiro ao sexto estágio, mas antes do primeiro desafiante chegar, um acidente inesperado aconteceu. Naquele ano, a Fênix deixou 2 campos de provas nesse continente. Um era aqui e o outro no enorme Império da Fênix Divina bem distante. O campo de prova do Império da Fênix Divina foi rapidamente descoberto e a seita da Fênix Divina foi criada. Aquele campo de prova também se tornou uma área restrita que pertencia somente para a seita da Fênix Divina. Em seguida, a seita da Fênix Divina se tornou a seita número 1 daquele império. O império foi renomeado como Império da Fênix Divina e até mesmo a capital imperial foi estabelecida perto da seita da Fênix Divina. Portanto, a área onde o campo de prova está localizada se tornou a região mais próspera do império. Avareza humana, enganação, atos bárbaros, e guerra existiam constantemente e apodreciam a aura daquela região. Desse modo, isso infectou o espírito da Fênix daquele campo de prova e o deu uma consciência que ele não deveria ter. O que o levou a trair o desejo da Fênix. Yun-Che ouvia em silêncio. Como parte do espírito da Fênix com um corpo diferente, eu sei de sua existência então, e similarmente, ele sabe da minha. Depois que ele desenvolveu uma consciência que não deveria ter, ele teve a ideia de me destruir e a esse campo de prova, esperando ter todo o continente para ele. Assim, ele transferiu sua energia para um pássaro de fogo comum e veio aqui. Ele batalhou ferozmente contra mim e destruiu completamente minha cópia que registrava o mundo lírico da Fênix. Durante aquela intensa luta, eu destruí uma porção de sua cópia do mundo lírico da Fênix, deixando somente com os 4 primeiros estágios. Em seguida, eu não era oponente para ele e não tive outra opção mas criar uma ilusão falsa de se dissipar nas chamas. Somente então ele saiu. Mas ele não sabia que eu tinha removido o 5º e o 6º estágio do mundo lírico da Fênix ao invés de destruí-los, o que é o pedaço que você está segurando agora. Depois disso, eu cortei completamente a conexão da minha alma com ele. Ele nunca mais sentiu minha existência de novo e sempre acreditou que eu morri, mas eu continuei a carregar a vontade da Fênix. Enquanto protegia seu campo de prova, eu recebi e monitorei todos os desafiantes. A boca de Yun-Che caiu levemente aberta, como se ele tivesse acabado de ouvir uma história inconcebível.